Gostaria de falar nessa manhã sobre a verdadeira religião. Anota aí, se você quiser anotar. A verdadeira reunião. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Você tem aí a NVI, a tradução, mas eu quero ler na Revista e Atualizada, que diz assim: a religião pura e sem mácula, para a qual nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. A NVI diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém e amém. Queridos irmãos, chega um momento na nossa vida que a gente se cansa da nossa religião. Eu creio, amados, que tem um momento na nossa vida que deve ser um divisor de águas com relação à nossa religiosidade, com relação à nossa fé professada. Confesso a vocês que chega um momento onde eu estou cansado, de fato cansado, da minha religiosidade. Eu estou cansado e muitas vezes a minha vida se resumir em vir para a igreja, em orar, em cantar, em expor a palavra como no domingo como esse. Eu estou cansado muitas vezes em simplesmente estar cumprindo horários, obedecendo literalmente uma liturgia. Cansado muitas vezes de estar buscando a Deus simplesmente pensando em mim mesmo e não contemplando a vida do outro. Queridos irmãos, chega um momento em que nós devemos nos cansar se a nossa vida religiosa, se a nossa vida cristã simplesmente se reduz a isso. Por que é que nós devemos nos cansar, pastor, se a nossa vida cristã, ela entrou assim de uma forma tão mecânica, onde parece que a gente já faz as coisas tudo no automático? Por que é que eu devo me cansar desse estilo de vida? E aí quando eu abro a palavra lá em Isaías, principalmente no capítulo 1 de Isaías, onde a gente vê um Deus cansado da religiosidade de um povo, onde a gente vê um Deus que não se impressiona mais com a liturgia, um Deus que não se impressiona com os sacrifícios, e os sacrifícios continuam acontecendo e obedecendo regularmente como deve ser procedido. Um Deus que está cansado de ver tantas festas e ali o povo seu está cumprindo rigorosamente o calendário de todas as festas, está cumprindo todos os rituais. Mas a vida cristã, ela perdeu o significado. Está faltando algo na vida do povo. Irmãos, e a gente precisa pensar em uma palavra como essa, uma palavra tão curta que Tiago traz, falando sobre a religião que Deus se agrada, a religião imaculada, a religião que não tem mancha, a religião que alegra o coração de Deus é esta. Aí Tiago diz: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades e purificar-se do mundo, ou manter-se incontaminado do mundo, ou não deixar-se contaminar com o mundo. Tiago está falando em síntese que a religião que agrada a Deus, a verdadeira religião,
Ainda que todos os rituais, ainda que toda a liturgia deva fazer parte do nosso culto, da nossa vida, Tiago está falando que precisa haver algo mais nisso. E Tiago está falando a respeito da bondade, Tiago está falando a respeito da misericórdia, da compaixão. E Tiago está falando também de um tema muito importante que caiu em desuso, tanto do vocabulário quanto da vida de muitos cristãos, que é a santidade. Amados irmãos, Deus não se impressiona porque hoje eu coloquei um terno e vim pregar. Deus não se impressiona simplesmente porque eu preparei essa palavra durante a semana e eu estou aqui para falar para vocês. Olha, Deus não se impressiona, e não é esse o culto simplesmente que agrada a Deus, eu me vestir de maneira que agrade a você. Deus não se impressiona com o meu relógio Tommy Hilfiger, mas Deus não se impressiona com o teu relógio Montblanc que você colocou hoje. Deus não se impressiona com a tua bolsa Louis Vuitton, a qual você está aí. Deus não se impressiona com o seu cabelo, que está tão arrumado hoje, tão bonito hoje. Não é isso que impressiona a Deus, as formas, as maneiras, muitas vezes como nós nos apresentamos a Deus. Amados irmãos, Deus não se impressiona simplesmente porque promovemos uma semana teológica que abençoou a tantas pessoas na cidade de São Paulo, inclusive no mundo. Mas Deus se impressiona com essas questões, com a misericórdia, com a compaixão, com a bondade. Irmãos, eu fico pensando do que vale tudo que eu tenho, tudo que Deus tem colocado sobre a minha vida, se nada disso contempla a vida do outro. Sabe, eu fico pensando de que vale as nossas casas, todos os recursos que nós temos e que Deus tem colocado em nossas mãos, se nós não temos olhos para a necessidade do outro. A gente precisa entender que Tiago aqui, ele está contextualizando com o momento, e as pessoas mais necessitadas, daquele contexto da igreja que Tiago estava pastoreando, da igreja espalhada pela face da terra naquele momento, as pessoas mais necessitadas eram os órfãos e as viúvas. Eram pessoas que muitas vezes tinham que mendigar para ter o pão. Amados irmãos, e nos dias atuais, onde nós vemos as pessoas simplesmente preocupadas consigo mesmas. Quantos de nós estamos simplesmente buscando a Deus por causa dos nossos interesses, mas de nenhuma maneira tentando contemplar a necessidade do outro? Sabe, é a minha família, é o meu trabalho, sabe, é a minha casa, é o meu carro, são as minhas coisas. Amados, Jesus resumiu toda a Escritura Sagrada em 2 grandes mandamentos, e a gente precisa se lembrar perfeitamente disso. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo. 2 grandes mandamentos. E a gente vê que se não houver essa visão, essa direção da igreja rumo ao necessitado, rumo ao carente, rumo ao aflito, rumo ao desprezado, quem sabe Deus está olhando para toda a minha coreografia diante dele num domingo como esse e falando assim para mim: olha, eu quero misericórdia, eu quero compaixão na tua vida. Irmãos, quantas vezes a gente fica preocupado, será que Deus tem aceitado o culto que eu tenho oferecido a Ele? Será que Deus tem me ouvido? Será que a maneira com a qual eu estou vivendo, isso tem alegrado o coração de Deus? Amados irmãos, a gente precisa
sabe, virar a página e voltar para essa página, porque tem muitos cristãos que não estão nessa página. E tem muitas pessoas que não são cristãs, que estão nessa página. Sabe, você tem sido misericordioso. Irmão, será que nossas buscas por Deus e por aquilo que Deus deseja, que nós desejamos que Deus faça em nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida, será que a gente contempla o outro? Será que a gente contempla o necessitado? Será que a gente contempla o aflito? Qual foi a última vez que você viu uma pessoa necessitada e que você estendeu? Irmãos, essa comunidade é a comunidade de compaixão, é a comunidade de misericórdia. E a partir do momento que nós deixamos de fazer isso, nós estamos negando a nossa fé. Nós estamos negando o Evangelho de Cristo, nós estamos negando a Cristo. Sabe, a gente precisa parar de olhar para nós mesmos. A gente precisa começar a voltar o nosso olhar para os necessitados. E quantas pessoas necessitadas, amados irmãos, existem numa cidade como a nossa, existem num país como o nosso. E graças a Deus, porque existem necessitados, queridos. Porque a necessidade presente na vida do outro é a oportunidade real que cada um de nós temos de exercitar a compaixão, de exercitar a misericórdia, de exercitar o amor. Então a gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa entender, amados, que nós recebemos um novo coração. Nós recebemos uma nova natureza. Sabe, eu fico preocupado num tempo como esse, em que nós estamos vivendo um tempo de crises, um tempo de dificuldades, um tempo onde muitas pessoas têm se aproximado de Deus, e com medo de passar por esses vales, com medo de passar por essas necessidades. Um tempo onde muitas vezes a igreja está preocupada com a matéria, está com seus olhos focados simplesmente no material. Primeira coisa que eu preciso aprender num texto como esse: a verdadeira religião, amados, ela passa pela bondade, sabe, ela passa pela caridade, ela passa pela compaixão. A gente não pode se esquecer disso. Um dos grandes problemas que nós temos muitas vezes com a missão integral da igreja é porque às vezes a gente acha que a missão integral da igreja só fala a respeito disso: acolher o pobre, acolher o necessitado. Eu creio no Evangelho integral, no Evangelho onde nós precisamos pregar Cristo crucificado e ressurreto ao terceiro dia. Mas eu creio também que a gente precisa partir o pão, a gente precisa levar o alimento. Eu creio que a gente, num momento como esse, um dia como esse, onde nós temos uma família enlutada em nossa igreja, o irmão Elias Rodrigues, que na última quarta-feira perdeu seu papai, e nesse domingo estará também sepultando a sua mamãe. É um tempo, amados, onde toda a nossa coreografia, onde toda a nossa liturgia de valor nenhum terá diante de Deus se o nosso coração não se inclinar a uma pessoa que está triste, uma pessoa que está sendo afligida, uma pessoa que precisa de uma palavra amiga, uma pessoa que precisa de uma oração. E sabe o que é intrigante, queridos? O intrigante é que muitas vezes quem não tem nada a ver com a fé cristã está fazendo tudo isso que nós deveríamos fazer e que não estamos fazendo. E isso é que é intrigante.
Irmãos, eu estava refletindo sobre esse texto e pensando, você sabe por que muitas vezes, o mundo não consegue nos escutar, o mundo não consegue nos ouvir, porque existe um grande abismo entre o nosso discurso cristão, entre a palavra que professamos, entre a palavra que nós pregamos. Existe um grande abismo entre o discurso e a prática. E aí a nossa maneira de viver, a nossa prática de vida enfraquece o discurso, apesar do poder que a palavra de Deus tem sobre a vida das pessoas. Irmãos, chegou um tempo em nossas vidas, em nossa vida cristã, que a gente precisa entender que nós recebemos um novo coração. É um coração misericordioso, um coração que chora com aquele que passa fome e estende a mão para aquele que passa fome. É um coração que chora por aquele que o único dinheiro que tem, o único dinheiro que resta é para pagar aquele aluguel, e acabou aquele dinheiro, ele não tem mais nada para pagar aquele aluguel, e ele vai ser despejado, e ele vai ser colocado na rua. Nós recebemos um novo coração, uma nova natureza, é Cristo vivendo em nós. E é interessante que em João, na sua primeira carta, ele vai dizer que ninguém viu a Deus, mas se nós amarmos uns aos outros, João diz que as pessoas podem ver Deus através das nossas vidas. Sabe que eu gosto da Bíblia? Além de ser a palavra de Deus, porque Deus não dá ponto sem nó. E aí um texto como esse, a gente vê Tiago dizendo assim, olha, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. E aí se tivesse um ponto aí complicava para nós. Mas é interessante que Tiago diz assim, e não se deixar corromper pelo mundo. Então, a partir daquilo que Tiago está escrevendo aqui, eu não posso entender que por mais que uma pessoa seja bondosa para com o outro, por mais que uma pessoa atenda à necessidade do próximo, se ela não participar da santidade de Cristo através da sua experiência de conversão, por mais que exista na vida dessas pessoas atitudes que nós encontramos no cristianismo, não significa dizer que essas pessoas são cristãs. Aqui é uma diferença muito grande, porque senão a gente poderia pegar uma religião esotérica, por exemplo, que faz grandes obras, ou uma religião oriental que faz grandes obras sociais, e a gente diria assim, olha, eles são cristãos. Mas Tiago, ele coloca algo aqui, né, que nos traz um entendimento melhor a respeito da religião verdadeira. Então a religião verdadeira não é somente aquela, amados, que é compassiva, que é misericordiosa, que atende à necessidade do próximo. Mas a religião verdadeira, o verdadeiro cristão, é aquele que tem o Espírito Santo de Deus vivendo na sua vida. E é impossível, anota aí, é impossível você vencer o pecado, você se manter incontaminado do mundo. É impossível você se manter longe do adultério, longe da pornografia, longe da prostituição, longe das negociatas que esse mundo tem, longe da corrupção deste mundo. É impossível você se manter longe, você se manter incontaminado de todo esse sistema corrupto que rege esse mundo que nós vivemos. É impossível se você não tiver o Espírito Santo de Deus na tua vida. É impossível.
Porque Paulo diz que pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, pela presença santa de Cristo em nós, através do seu Espírito, nós temos poder de mortificar as obras da carne. Então, sabe qual que é o grande lance da fé cristã? É que Deus, Ele não somente me tirou do inferno, me levou para o céu. É que Deus não somente te livrou do sofrimento eterno, mas é que Deus te deu poder para se ver livre da corrupção do pecado. E isso que é bonito, amados. Isso é que é bonito na fé cristã. Sabe, querido, você não adultera. Não é simplesmente porque está escrito na palavra de Deus que você não deve adulterar. Você não adultera porque Deus escreveu a sua lei no teu coração. Deus te deu um novo coração. Deus te deu uma nova natureza. Porque senão a gente cai num legalismo, e a gente se apoia no legalismo, e a gente despreza a obra de Cristo Jesus em nossas vidas. E é isso que é bonito da fé cristã. É porque foi derramado o poder de Deus sobre as nossas vidas, que a gente pode dizer não para a corrupção do mundo. É por isso que muitas pessoas que vivem dentro de nossas igrejas evangélicas, muitas vezes não conseguem vencer o pecado. Muitas vezes não consegue abandonar as práticas pecaminosas, porque precisa passar por essa experiência de conversão. Irmãos, não é simplesmente levantar a mão e dizer: olha, eu estou aceitando a Jesus e agora o próximo passo eu vou me batizar. Não é isso, não é somente isso, ainda que isso faça parte, ainda que isso seja um rito. Fazer parte da verdadeira religião é ter Cristo Jesus vivendo em nossas vidas. E se assim eu posso resumir o texto dessa manhã, porque Cristo vivendo na minha vida, na minha história de vida, significa dizer que eu serei compassivo com o outro, que eu terei compaixão do outro que sofre. Cristo vivendo na minha vida significa dizer que eu vou chorar diante das misérias que esse mundo está sofrendo. Irmãos, ontem mesmo eu estava conversando com um irmão e falando, sabe o que me apavora? Esse tempo em que nós estamos vivendo de tantas aberrações, é que por acontecer repetidamente essas coisas, a gente não chora mais. Sabe, a gente não chora mais por alguém que está batendo em nossa porta e pedindo alimentos. A gente não chora mais quando a gente vê uma pessoa vítima de latrocínio. A gente não chora mais quando a gente vê a necessidade diante dos nossos olhos. Sabe, isso é intrigante, amados. Então, se Cristo Jesus vive na minha vida e na sua vida, espera aí, a gente precisa ser compassivo, a gente precisa ser sensível à dor do outro, a gente precisa ser solidário à noite escura da alma do outro, a gente precisa ser sensível ao momento de luto do outro. E se Cristo vive em minha vida, eu preciso ser santo como Ele é santo. Irmão, ser santo como Cristo é santo, como Deus é santo, não significa dizer que eu não vou pecar, né? Isso aí é um outro estágio, que é a glorificação, que você vai participar, tá? Você já quer participar? Amém? Então, glória a Deus. Mas é quando nós formos glorificados, não haverá mais corrupção sobre as nossas vidas. Mas o fato de eu ser humano, de eu ter uma natureza pecaminosa, de eu viver debaixo da graça de Deus, sabe, não é respaldo
para que eu viva flertando com o mundo, flertando com o pecado, que eu viva uma vida dupla, uma vida aqui na igreja de uma maneira e uma vida do mundo de outra maneira. Irmãos, Cristo vive em nós. É por isso que é possível dizer não para o pecado. É por isso que é possível dizer não para os negócios errados que existem neste mundo. Quando eu venho da minha casa para a igreja, eu passo ali pelas juntas provisórias. E ali o Tamanduateí é terrível ali. Fedido, sujo. Mas sabe o que é interessante, amados? É que sempre que eu passo ali eu vejo uma garça. Eu falo, uma garça aqui no Tamanduateí. É curioso isso. Mas é interessante que aquela garça, ela caminha por toda aquela sujeira do Tamanduateí. Mas sabe o que é mais interessante? É que ela permanece limpa. Ela permanece pura. Ela permanece incontaminada. Irmãos, a verdadeira religião passa pela santidade de vida. Não se esqueça disso. O pastor não está falando de legalismo, de você obedecer um código de ética e de moral. Você na sua carne vai ser impossível você obedecer, mas quando você se lança sobre Deus, sobre Cristo, vivendo uma vida no Espírito, você vai se manter incontaminado do mundo. Eu quero concluir nessa manhã com um texto que está lá em Isaías, capítulo 1, é do versículo 10 até o 17, mas eu quero ler apenas, amados, do versículo 15 até o versículo 17, por conta do nosso horário. Isaías capítulo 1, a partir do versículo 15 até o versículo 17. E assim eu concluo a mensagem desta manhã. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Irmãos, o nosso Deus não mudou. A mesma mensagem que Isaías trouxe para o povo de Deus, falando a respeito de justiça, e a gente precisa entender que justiça na Bíblia tem a ver com santidade, mas um Deus que está preocupado com o necessitado, com o aflito, e quer que antes de toda a nossa religiosidade, a nossa vida seja norteada por essas obras virtuosas e misericordiosas. Amados, que Deus nos abençoe, e que Deus, a partir de um momento como esse, mude a nossa vida cristã. Sabe que é muito bom, é muito bonito vir muito arrumadinho para a igreja, fazer as coisas tudo certinhas. É muito bom fazer toda uma programação como a gente tem o cuidado de fazer aqui em Boas Novas. É muito bom quando a gente olha para o nosso calendário e vê pessoas trabalhando por trás de toda essa estrutura. É muito bonito e muito agradável a Deus.
tudo aquilo que a gente tem feito para o Senhor. Mas não se esqueça de uma coisa: apesar de fazermos tudo isso para o Senhor, se as nossas vidas não forem pautadas pela misericórdia e pela santidade, a gente está errando o alvo diante de Deus. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude e que Ele edifique a tua vida através dessa palavra. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, obrigado por nos ensinar mais uma vez, Senhor, através do culto desta manhã, e agora em especial através da tua palavra. Senhor, nos perdoe porque reconhecemos que muitas vezes, Pai, a nossa preocupação tem sido com a estética, tem sido com atos exteriores, com relação ao nosso culto e à nossa vida com Deus. Mas obrigado, Senhor, por nos lembrar nessa manhã que nós nascemos de novo, que nós participamos da verdadeira religião. Obrigado por nos lembrar que nós recebemos uma nova natureza, a natureza de Cristo. E essa nova natureza, ela é misericordiosa, compassiva, mas também é uma natureza santa. Nos abençoe e que através desse testemunho, Senhor Deus, vivendo dessa forma, nós possamos atrair cada vez mais pessoas para Cristo Jesus. É a oração que te fazemos e agradecemos e pedimos que o Senhor abençoe o nosso restante de domingo e nos prepare para um segundo momento logo mais à noite aqui na tua igreja. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça abundante de Cristo Jesus, o Senhor, que as doces consolações do Espírito de Deus estejam sobre toda a igreja, aqui neste lugar e espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe, queridos.